Olá a todos, nesta manhã tão gloriosa de domingo, em que Deus nos concede mais um fôlego de vida, mais uma experiência com Deus. Então eu estava meditando, sobre a palavra de Deus, sobre o que eu tenho pregado, o que eu tenho falado. Eu tenho falado muito sobre a fé, e muitas vezes a gente fala muito sobre a fé. Fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que a gente não vê. Falamos que a fé é algo que a gente não vê, mas que a gente espera, e a certeza daquilo que a gente não pode ver, mas que a gente pode saber que Deus vai fazer, acreditar. Ter fé é algo assim muito profundo. E às vezes a gente fala da boca para fora e não sente tanta fé assim, O Senhor, Ele surpreendeu naquela época, quando Jesus Cristo estava andando na face da terra, quando o centurião chegou até ele, pedindo para que o Senhor curasse o servo dele, Aí o Senhor falou que ia lá, e ele disse: não precisa, o Senhor basta dizer uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Então o Senhor Jesus ficou admirado de ver tanta fé desse centurião, que bastava ele dizer uma palavra e o seu centurião, naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Porque ele teve fé, ele acreditou que não precisava ele disse que não era nem digno de que o Senhor entrasse no seu estabelecimento, mas que ele cria que apenas com uma palavra e o servo dele seria curado. E ali o servo dele foi curado. E muitas vezes a gente não tem essa fé, essa convicção, Eu digo assim, a palavra de Deus, eu digo o que eu leio, A palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. A verdadeira profecia está aqui, na Bíblia Sagrada. E muitas vezes a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco e nós não entendemos que é conosco que o Senhor está falando. A palavra de Deus é como espada aguda de dois gumes. Enquanto eu falo, o Senhor está falando comigo. E pode estar falando com outra pessoa também que está me ouvindo, Então, aqueles que me ouvem. Mas, às vezes a gente fica sem dúvida, porque a situação, às vezes, é meio difícil, uma situação, um problema que a gente acha que é muito grande, se esquecendo que o nosso Deus é maior, que Deus é maior do que todos os nossos problemas e que Ele pode solucionar. E aí eu estava meditando aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, sobre a vitória de Josafá, Deus dá vitória a Josafá. Então é Deus que muitas vezes dá a vitória para nós. E eu, lendo a palavra de Deus, eu vi que eu queria mencionar essa passagem na minha pregação. E a palavra estava falando exatamente comigo. Eu preciso de ter mais fé. Eu preciso de acreditar mais que Deus está movendo as águas ao meu favor. Embora muitas vezes a gente não mereça, que nem aquele centurião falou: Senhor, eu não sou digno nem de que tu entres no meu estabelecimento, debaixo do meu telhado. E às vezes a gente se acha indigno de que o Senhor faça algo por nós, de que Ele mova as águas por nós. Mas a gente acha indigno, eu muitas vezes me vejo assim, indigna de que o Senhor possa fazer algo por mim. Devido às muitas falhas que a gente tem, o inimigo, ele está sempre apontando, o dedo para nós: olha, você fez isso, você fez aquilo, Deus não se agradou. Mas a gente procura a cada dia agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, para que nós possamos ter mais contato com o Senhor, mais fé, acreditar que verdadeiramente
o Deus do impossível, também não é só impossível para as pessoas que me ouvem, mas é impossível para mim também. Ele move as águas ao meu favor. Eu creio assim. E aqui Josafá estava numa peleja tão grande, né? Ele via ali uma multidão, né? Vieram falar para ele: olha, vem uma multidão pelejar contra ti, contra o seu povo. Era muita gente, o exército de Josafá estava pequeno e Josafá ele temeu e ele foi buscar a Deus. O que ele fez? Ele foi buscar a Deus, ele foi buscar a face do Senhor. Ele apregoou um jejum e oração, né, ali diante de Deus. E Deus ouviu a sua oração. Olha aqui o que diz aqui a palavra do Senhor. Vou ler aqui a partir do versículo 5, né? Aqui diz assim, ó, o 2. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão em Zarzon Tamar, que é em Gindi. Então Josafá temeu e pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em toda a Judá. E Judá ajuntou a pedir socorro ao Senhor. Então todo o povo clamou ao Senhor, apregou um jejum, né, muita oração, e aí o Senhor respondeu. E pôs Josafá em pé e diante da congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é Deus dos céus? Não és tu que dominarás sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há força, potência, e não há quem possa resistir. Não existe Deus maior do que o nosso. Não existe Deus que pode fazer todas as coisas. O nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra e tem poder sobre tudo e domina tudo e todos. Então vamos acreditar, vamos ter fé que o Senhor, Ele está movendo as águas ao nosso favor. Então tem muitas vezes que nós entramos numa peleja, entramos numa luta tão grande que a gente diz assim: ó Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou suportar e eu não vou vencer. A gente chega a pensar que não vai vencer, mas nós temos um Deus que tudo pode e que tudo executa por nós. E Ele disse: porventura, o nosso Deus, não tocaste fora os moradores da terra, de diante do povo de Israel, e não deste sempre descendência de Abraão, teu amigo? Então, o Senhor, aqui, ele está dizendo a Josafá, né? Ele está respondendo a Josafá, e hoje responde a nós. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela foi no passado, ela é no presente também. Porque o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Então ele está presente no nosso meio, na nossa luta, na nossa peleja. E muitas vezes nós duvidamos, nós vemos que a luta é muito grande, a gente para e pensa: não vou vencer. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha o que ele disse para Josafá. Porque tem hora que a gente tem que agir, reagir. Tem um momento que nós temos que agir e reagir. Mas tem momento que Deus fala: para. Deixa que a peleja não é sua, a peleja é minha. Para e vede. Tem hora que a gente tem que, né, manifestar, reagir. E aí, mas no momento o Senhor está dizendo para mim e para você. E disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem assusteis por causa dessa grande multidão. Não temas. É grande o problema, é difícil para os seus olhos, é impossível, mas o Senhor diz: não temas. Não assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e eis que achareis o fim do vale diante de
do certo Jeruel. Então o Senhor diz, não, a peleja é do Senhor, né? Não se preocupe, né? Ele diz aqui também, ó, nesta batalha não tereis que pelejar. Olha a hora que o Senhor está dizendo que nessa batalha não tereis que pelejar. Não é hora de agir, não é hora de você fazer alguma coisa com a sua própria vontade, lutar com os seus braços, né, com a sua força, andar segundo o que você acha que vai ser melhor, mas não fica achando, porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele diz, nesta batalha não tereis que pelejais, postai-vos e ficais parado, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém, não temeis e nem vos assusteis. O Senhor está dizendo, nessa peleja não tereis que pelejar. Tem hora que nós temos que agir, sim. Diante da situação, nós temos que agir, nós temos que falar, nós temos que fazer alguma coisa para acontecer outra coisa melhor. Mas que nós possamos, nesta hora que nós devemos que agir, ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas agora, nessa peleja, o Senhor está dizendo, nessa peleja não tereis que pelejar. Apenas louve e adore ao Senhor. O povo de Deus ali, ele venceu a batalha, adorando e glorificando o nome do Senhor, né? E pela manhã cedo levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Então, ao sair, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, crede, estareis seguros, crede nos profetas e prosperarei. E aconselhou com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, cantores, e louvassem a majestade santa, saindo de armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor. É isso que Deus quer de nós nesses dias tão difíceis. Louvai e engrandecer o nome do Senhor. Adorar o nome daquele que tudo pode, daquele que tudo executa por nós. Parai e vede a salvação do Senhor. Não é tempo de você agir com a sua força, com a força do seu braço. Assim você não vai conseguir. Mas se você entregar tudo nas mãos do Senhor, tudo nos pés do Senhor, adorar e glorificar o nome do Senhor, você vai vencer. E quando começaram a cantar, versículo 22 de 2 Crônicas, capítulo 20. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desembaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe levaram contra os moradores das montanhas de Seir para destruir e exterminar. Então acabaram eles, os moradores de Seir, e juntaram uns aos outros a destruir-se. Aquele multidão que era, eu não li aqui se era 3 ou 4 nações, era aquela multidão de gente, juntaram-se e um ao outro se destruiu, autodestruiu, um ao outro. Nem chegaram ali onde Josafá estava com o seu povo só ficou adorando e glorificando a Deus. Não entraram na batalha, não lutaram com o seu braço, com a sua força, foi apenas louvar e bendizer o nome do Senhor, e venceram a batalha no nome santo do Senhor. E nisso chegou Judá no lugar alto, no deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos. Aquela multidão estava toda desembaratada, né? Destruíram-se uns aos outros, que jaziam em terra, eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Olha o livramento do Senhor, né? Que livramento Deus deu tão grande para aquele povo, né? O povo de Josafá. E vieram Josafá ao seu povo para saquear os despojos. Eles riquezas, cadáveres e abundância. Assim os objetos preciosos
tomaram para si. Tanto não podiam levar 3 dias, saquearam o despojo, porque era muito. Olha só o que o Senhor fez. Além de tudo, ainda deu recompensa para o povo, né? Deu riquezas em abundância. É assim que o nosso Deus faz. E muitas vezes nós não temos tamanha fé de acreditar que Ele vai fazer. Mas se Ele está dizendo nesta manhã que você vai conseguir, que você vai vencer, é porque você vai vencer. Então louve, adore, se puder jejuar, né? Muitas vezes nós não podemos jejuar por causa da saúde, está bem debilitada, né? Não tem como jejuar, mas se você puder fazer uma consagração pequena que seja, em oração, clamar a Deus, né? E você vai conseguir. Deus, Ele quer misericórdia e não sacrifício, né? Saiba que Deus não quer sacrifício. Sacrifício para Deus é o nosso coração aquebrantado. Salmo 51 diz assim, que sacrifício para Deus são coração aquebrantado. Um coração contrito e aquebrantado, Deus não resistirá. Ele sim, Ele vai dar vitória para o seu coração aquebrantado. Então, abra o seu coração e sinta a presença de Deus, porque Ele está velando por ti e por mim. Ele fala através da sua palavra, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e vede a salvação do Senhor. Amém? Deus abençoe.